Olá a todos, meu nome é Tuane Cid, sou aqui da cidade de Passos, Minas Gerais. E para quem me conhece já sabe que eu fui diagnosticada, né, em maio de 2025 com câncer maligno, de início no intestino grosso, né, que foi o primeiro tumor a ser diagnosticado. Depois foi realizado mais exames, no qual foi diagnosticado mais um no intestino grosso. Depois, com exames mais aprofundados, foi diagnosticado mais dois, sendo um no intestino delgado e um no rim direito, né? Então, o que acontece? Diante do diagnóstico completo, né, dos médicos do Hospital do Câncer, no qual foram feitas várias reuniões, e veio o diagnóstico completo daquilo que eu estava passando, né, daquela fase que eu estava passando, que era um tumor raro, um câncer raro, né, no qual se dá origem neuroembrionária, que, ou seja, é na minha formação quando houve a fecundação, né, no ato entre o meu pai e minha mãe, e houve a fecundação, e ali faltou uma tecla, é o que eles me explicaram, no qual poderia ter se manifestado, como é que fala, ter sido já diagnosticado desde quando eu era bebê, eu era criança, seja adolescente, e por milagre de Deus ele foi descoberto quando eu estava com 43 anos, e louvado seja Deus ainda no início, né? Porque o dia 13 de setembro eu passei pela primeira cirurgia, né, que foi por procedimento de mucosectomia, e foram retirados 2 tumores, no qual estava no início. Louvado seja Deus, foi retirado com maestria, com precisão, pelo Dr. Carlos Renato, um excelente médico, no qual eu sou muito grata, né? Grata a Deus, sou muito grata a ele, né? E tudo correu 100% maravilhosamente bem. Me recuperei, né? Com excelência. Quando foi dia 25 de novembro, eu passei pela segunda cirurgia, que foi aberta exploratória, e no qual eu tive a graça de receber do milagre de Deus. Mais, né? Mais do que eu já sou abençoada. Então, eu recebi mais um milagre de Deus, no qual não foi encontrado nenhum câncer. Não foi encontrado nada. Para surpresa da equipe médica, que, segundo eles, pela medicina não tem explicação. Até porque haviam me mostrado vários casos semelhantes ao meu, no qual do intestino delgado, que é o que se dá origem ao espalhamento para os outros órgãos, poderiam ainda ter filhotes que não se mostravam em exame nenhum. Então, foi com o Dr. Kleuber, né, um excelente médico, um excelente cirurgião, né, acompanhado do Dr. Gustavo também, da doutora Lígia. Então, eu tive um atendimento, uma cirurgia, eu tive tudo da melhor forma possível. Eu só tenho a agradecer, né, o carinho, tudo, 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 tudo. Eu só tenho a agradecer, né, diante de tudo que eu tenho recebido de cada um deles. Do Hospital do Câncer, da Santa Casa, daqui de Passos, de absolutamente tudo. Mas vamos voltar lá. Então, o Dr. Kleuber já havia até me mostrado em imagens casos semelhantes, né, de pessoas que foi diagnosticado com um tumorzinho no intestino delgado, né, no jejum, e que haviam vários filhotinhos espalhados pelo intestino, né. Outro também caso que ele me mostrou, um foi de 24 filhotinhos, outro parece que era 43, se não me falha a memória. Então, o que eu tenho a dizer, gente, é o seguinte, depois de muitas coisas que passou, dessa cirurgia que eu passei, eu recebi de muito apoio de pessoas, de conhecidos, de desconhecidos, né? Fora minha família, entendeu? Meus familiares e tudo mais.
de muito apoio. Porém, também, a gente recebe de espanto. Espanto de pessoas até mesmo muito religiosas. Espanto de pessoas que acha, sei lá, que a dignidade de ter graça, de ter milagre, é só de alguns, que outros não têm merecimento. Especulações se o meu cabelo é meu. Especulações se eu não vou fazer químio, se não vou fazer rádio. Porque, afinal de contas, 4 câncer, né? Diagnosticado, 4 câncer maligno. 4 câncer diagnosticado. E louvado seja Deus, o que eu tenho para dizer para essas pessoas, que Deus é um só. E que, às vezes, lhes falta uma fé que eu tenho, que eu acredito. Porque quando eu fui diagnosticada, o meu mundo se desmoronou. Eu passei por uma fase que eu achei que eu não daria conta de início. Foi aonde eu pensei, falei assim, eu preciso cuidar de mim agora, né? Vou dedicar a mim, vou ter esse egoísmo pessoal necessário para cuidar de mim. Como eu tenho conhecimento, porque, como se diz, há 3 anos eu me formei como terapeuta, só que os meus estudos são aprofundados desde 2017. Embora eu trabalho ainda, né? Só que no momento eu ainda estou afastada dos meus trabalhos, mas ainda estou como barbeira, né? Ainda estou como profissão de barbeira, no qual eu pretendo dar continuidade. Então, ou seja, eu estudava 2 áreas. Uma eu expunha, né, porque fazia parte do meu profissional. A outra eu estudava no culto, entendeu? Porém, desde 2017, quando eu fiquei sabendo que existia possibilidade de expansão de consciência, que existia algo além daquilo que já me havia sido passado, através de religiões, através de dogma social, através de muitas coisas, eu vi que havia potencial além. Então, eu fui estudar. Foi uma escolha minha e no qual serviu de grande contribuição na minha vida durante esse procedimento. Então, o que acontece? Eu não tenho religião nenhuma, entendeu? É uma escolha minha. Porém, eu não tenho ponto de vista fixo, nem consideração com ninguém que é religioso. Eu me considero uma pessoa universalista e espiritualista, no qual eu tenho as minhas crenças. Eu não necessito de um terceiro para falar o que eu devo ou não fazer, o que é certo ou errado para mim, entendeu? Essa sou eu e tá tudo certo. Respeito quem é católico, respeito quem é evangélico, respeito quem é budista, respeito quem é do kardecismo, respeito quem é da Umbanda. Participo quando me convém, quando eu vejo que eu preciso, quando eu vejo que eu quero, que aquilo me faz bem. Eu não tenho ponto de vista fixo e nem consideração nenhum em ir em qualquer uma dessas religiões, em algum centro, em nada, porque eu sei que me faz bem. E também não tenho ponto de vista fixo e nem consideração em quem é da religião. E eu recebo de tudo e de todos. Eu recebo dos budistas, eu recebo dos espiritualistas, eu recebo dos católicos, eu recebo dos evangélicos, né? Eu recebo dos kardecistas, eu recebo dos umbandistas. E de tudo mais, de pessoas que têm conhecimentos, que têm ou não religião. Eu não tenho ponto de vista fixo e nem consideração nenhuma em receber de tudo e de todos. Portanto, durante o meu procedimento inicial, né, foram por longos meses que eu precisei de ajuda das pessoas. E uma das coisas que eu mais mencionava, né, era o seguinte: eu peço ajuda em oração. Eu peço ajuda que me emanem energias de ordem positiva, vibrações positivas para mim, de quem puder ser de contribuição na minha vida. Fora que eu também pedia doações financeiras, porque, como se diz, eu precisava de me manter, né? E no qual eu fui concedida com muitas orações, com muitas rezas, cada um na sua crença. E que foi e é de grande contribuição na minha vida.
Como eu disse, eu não tenho ponto de vista fixo e nem consideração, eu recebo de tudo e de todos. Eu recebo oração que me eleva a minha vibração. Entendeu? As orações são de muita contribuição. Se a pessoa soubesse o que é uma oração, o que é um ser emanar uma energia positiva para o outro, não ficaria nessa caixinha de fósforo de achar que é mérito de uns e não mérito de outros, que o milagre só pode ser concedido a uns e aos outros não, entendeu? E sair dessa caixinha de fósforo. Por quê? Como eu tenho entendimento, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento, entendeu? E eu acredito no milagre, eu acredito na cura. Eu fui simplesmente trabalhar os meus corpos. A maioria das pessoas acha que é composto somente pelo corpo físico, e não é. Eu cuidei do meu corpo físico, continuo ainda cuidando, porque isso não para, é necessário. Do meu corpo físico estando aqui encarnada, esse é dos médicos aqui da Terra. Né? Por enquanto eu ainda estou em estadiamento no HC, né? Porque ainda falta acabar de realizar o procedimento do rim direito. Eu estou me cuidando do meu corpo mental, que muitas pessoas não têm noção disso, no qual a gente tem que manter a mente elevada. Ao invés de eu ficar pensando na doença, eu vibro na cura. Eu vibro no estágio final. É por isso que eu tenho recebido de graça, de glória. Eu tenho várias ferramentas no qual eu me aplico dia a dia. Todos os dias trabalhando o meu corpo emocional. Eu trabalho com várias ferramentas atuando no meu corpo, no meu campo espiritual. E eu acredito que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é amor. Entendeu? Então eu tô aqui para falar para vocês que eu estou ótima. Louvado seja Deus, em excelente estado de recuperação. Que eu sou muito grata a cada ser que se propôs em me ajudar de alguma forma. Que ainda tem um determinado procedimento para ser ainda realizado, que é do rim direito. E que louvado seja Deus, até o presente momento eu estou curada. Curada do câncer que havia sido diagnosticado e que não foi encontrado no jejum, que era a causa do espalhamento dos outros cânceres para os outros órgãos. Eu já estou liberta dos 2 tumores do intestino grosso. Eu não precisei nem de químio e nem de radioterapia. Louvado seja Deus, no qual eu sou muito grata por tudo que eu tenho recebido, por tudo que eu tenho passado. E estou deixando aqui que o milagre ele é possível para todos, que Deus não faz acepção de pessoas e que o milagre existe. E eu posso dizer, eu tenho vários testemunhos a contar sobre a minha vida. Vários. Muitos, inclusive, sabem, entendeu? Mas este é um que precisa ser levado ao conhecimento das pessoas, no qual eu sou prova viva, de que a gente pode, sim, ter a cura absoluta, em totalidade, sem sofrimento. Que foi o que eu pedi para Deus. Eu pedi isso para Deus. Eu conversei com Deus da minha forma. Eu falei assim, Senhor, que eu passe por esse procedimento, eu quero viver, eu escolho viver. Se a minha vontade coincidir com a tua vontade, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Mas eu quero viver, passar por esse procedimento sem sofrimento. E vou fazer o que estiver no meu alcance e o que o Senhor me mostrar que seja de contribuição na minha vida, eu vou fazer. E isso eu tenho recebido de várias fontes e tenho também aplicado em mim. Entendeu? Só que deixando bem claro que nós não somos constituídos apenas de corpo físico. E o meu mental ele é trabalhado para elevação.
elevar a consciência para alegria, para gratidão, para saber que pro merecimento que eu mereço, entendeu? Que eu sou capaz e que Deus existe na minha vida, assim como existe na vida de todos. Só que isso é uma escolha, entendeu? É uma escolha no qual, diante da minha escolha, eu estou passando a minha experiência para vocês. Estou dizendo que eu sou muito grata por tudo que eu tenho recebido, mas essa é a minha escolha. E para também levar um pouco de conhecimento a quem não sabe, que a gente não tem só o corpo físico. Nós temos corpo mental, temos corpo emocional, temos corpo espiritual, temos consciência. E que tudo é possível para Deus. É nós que escolhemos. E temos que acreditar. É aí que vem a fé, no que digamos impossível. Só que a forma de eu crer, que é uma crença pessoal minha, é que para Deus tudo é possível. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Entendeu? Não existe o meu Deus ou o seu Deus. Existe um Deus único, no qual nós fazemos parte dele. E que ele não faz acepção de pessoas. E eu sou uma pessoa muito abençoada. Sou uma mulher abençoada, no qual tudo encaminha para minha cura. E, inclusive, sem explicação pela medicina. Só há uma explicação: a glória de Deus na vida daquele que realmente crê. Então tá aí um depoimento meu. Mais uma vez eu agradeço, né, a todas as pessoas que são de imensa contribuição na minha vida, que foram de imensa contribuição na minha vida, de todas as formas, seja ela em oração, em reza, em emanação de energia positiva, em trabalhos com mesa radiônica, porque eu tive amigas que fizeram isso, em reikis, em pessoas que me ajudaram com consciência, me trazendo consciência, pessoas que me ajudaram financeiramente. E eu posso dizer que eu sou muito grata. E esse é o caminhar da minha história até o presente momento. E que eu já creio na minha vitória, eu já creio na minha cura, eu já creio, isso tá aqui, isso é algo que ninguém tira de dentro de mim. Entendeu? E que esse vídeo possa ser de contribuição na vida de muitas pessoas. Entendeu? Eu tenho a intenção de prosseguir com a minha caminhada de vida, sendo de contribuição na vida das pessoas de alguma forma, né? E talvez esse vídeo, eu espero, né? Talvez não. Eu espero que esse vídeo, com este depoimento no qual eu estou transmitindo agora, né? E de que pode servir para qualquer área da vida da pessoa, seja de contribuição de expansão, para que a pessoa creia na bênção e no milagre da vida dela. Entendeu? Se sentindo merecedora. Merecedora, sim. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus é tudo. E independentemente de qual religião você seja ou não seja de nenhuma, Deus é um só. E Ele é bom, perfeito e agradável para com os teus. Deus é puro amor, né? Então é isso, minha gente. Eu agradeço, desejo que todos sejam imensamente abençoados. E eu agradeço por tudo. Um abraço